Glória a Deus. Para nós é um motivo de muita alegria falar de dízimos e ofertas. Abre a tua Bíblia, lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 10. Deus é muito bom. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 9, no versículo 10. A Bíblia diz: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam dadas graças a Deus. Amém? Ou sejam tributadas graças a Deus. O apóstolo Paulo está nos dando aqui uma recomendação muito importante, queridos, sobre duas coisas que eu queria falar: sobre a semente a Deus que nos dá e pão que Ele também nos dá para o nosso sustento. A Bíblia diz claramente: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira. Deus, queridos, nos dá a semente para que nós possamos semear. Nós não somos daquele, queridos, que as bênçãos chegam até nós e param. Não. Nós somos enriquecidos em tudo para toda generosidade. Há um propósito, querido, para as riquezas, os bens, as finanças chegarem às nossas mãos. Não é simplesmente para nós, não é simplesmente para a nossa casa, mas é para toda generosidade. E o apóstolo Paulo fala uma coisa também muito importante aqui, olha: para que por nosso intermédio seja tributado graças a Deus. Sabe, querido, quando nós somos generosos ao ponto de dizimarmos, de ofertarmos na casa do Senhor, são tributados graças a Deus. Daqui a pouco nós vamos depositar o dízimo e a oferta, e a primeira coisa que nós oramos é: Pai, nós te rendemos graças. Então é tributado graças a Deus. O propósito do dízimo da oferta alcança pessoas aqui na nossa sociedade. Essas pessoas, quando recebem alguma cesta básica, elas falam assim: graças a Deus. É tributado graças a Deus, queridos, por essa generosidade e esse ato que nós temos no tocante ao dizimar e no tocante ao ofertar. Pessoas são alcançadas até em outras nações por essa atitude que nós tomamos. Então, é essa importância, é com essa consciência que nós deveremos ofertar e dizimar na casa do Senhor, com muito amor, com muito cuidado, com muito zelo, com muita honra. Amém? Porque nós somos enriquecidos por Deus em tudo, para que possamos ser generosos. Amém? Se é generoso essa noite? Glória a Deus. Então, com essa consciência, separa o teu dízimo, a tua oferta. Se você quer fazer isso por meio de dinheiro em espécie, aí na sua frente tem um envelope. Você pode estar fazendo por meio de dinheiro em espécie. Se você quer fazer por meio de cartão de crédito ou débito, lá atrás temos as tesoureiras. Você pode estar fazendo também por meio de cartão. Se você quer fazer por meio do aplicativo usando a chave Pix, aqui no nosso telão tem a chave Pix e também no envelope tem a nossa chave Pix. Você que está em casa, você também está participando do culto e é generoso e enriquecido em tudo para toda generosidade. Você pode estar fazendo por meio do QR Code ou por meio do Pix também, que está na tela do seu aparelho eletrônico. O que não nos faltam são oportunidades de demonstrarmos a nossa generosidade ao nosso Senhor. Amém? Você já separou o seu dízimo e a sua oferta? Vamos orar. Levanta o teu envelope, levanta o teu cartão, o teu aparelho eletrônico. Pai, nós te rendemos graças, Senhor. E é com muita alegria, Pai, que nós dizimamos, que nós ofertamos, Pai, sabendo, Senhor, que tudo isso vai te tributar em graças, Senhor. Pessoas, Pai, renderão graças porque serão alcançadas através dos nossos dízimos e das ofertas, Pai, que nós depositamos. Nós queremos consagrar, Pai, cada dízimo, cada oferta depositada a você. E eu quero, Pai, declarar sobre a vida de cada um dos meus irmãos que eles colherão de uma maneira sobrenatural, segundo uma justa medida. No nome de Jesus, quem crê diz amém. Sai do teu lugar com alegria, vem ofertar e dizimar ao Senhor. Eu vejo a chuva regando minha semente. É o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vejo a chuva regando minha semente. É o sobrenatural de Deus chegando de repente. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, queridos, graça e paz. Gente, muito obrigado, vocês são um sucesso. Você está animado?
Amém. Então deixa seu rosto, seu corpo saber. Cutuca aí o irmão que está do seu lado e diz: se prepara. Você está no melhor lugar que você poderia estar. Amém, irmão? Nós viemos aqui para cultuar ao Senhor, para louvá-lo, para engrandecê-lo. E nesse momento eu digo para você, prepara o seu coração para receber aquilo que a palavra diz. Sabe, a Bíblia diz que a própria palavra ela é poderosa para nos salvar, para renovar a nossa alma e transformar as nossas vidas. Então não deixa, irmãos, que essa palavra ela fique no âmbito do conhecimento, no âmbito do técnico, porque nós somos muito tentados a isso. A gente ouvir a palavra, ouvir a pregação da palavra e ficar com aquilo como um conhecimento técnico, como algo que é só uma literatura a mais que você vai adquirir. Sabe, irmãos, essa é a poderosa palavra de Deus. Ela é viva, ela é eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, a ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas. Amém? Então, prepara o seu coração. Às vezes é necessário você colocar um pouco de força para isso, para estar com o seu coração aberto, seus ouvidos espirituais abertos. Amém? Glória a Deus. E antes de começar, eu queria convidar você a curvar a sua cabeça um pouco para a gente orar. Aleluia. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela sua poderosa palavra que nós vamos ouvir aqui, Pai. Declaramos os nossos corações abertos, Pai, para receber a sua palavra. Declaramos, Pai, ouvidos espirituais abertos para ouvir aquilo que o Espírito Santo, poderoso Espírito de Deus, quer comunicar a cada um de nós. Nós nos alegramos, Pai, por essa noite, te agradecemos e dizemos: você é livre aqui e você é bem-vindo, Espírito Santo. Mova as águas da unção através da pregação da sua palavra, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmão, eu estava falando aqui sobre você não adquirir, né, ou não receber a palavra como um conhecimento comum. Eu queria ministrar nessa noite, o tema dessa ministração é conscientes da nossa aliança. Eu sei que talvez você já fez o rema e lá você teve uma matéria chamada Aliança de Sangue. Você já estudou, já leu os livros sobre a Aliança de Sangue que tem aí no Verbo Shop, certamente. Você já leu todos os textos bíblicos concernentes a esse assunto. Mas às vezes, irmãos, eu tiro por mim, às vezes a gente tende a deixar esse conhecimento ser algo natural. A gente tende a deixar esse conhecimento ser algo comum nas nossas vidas, onde a gente não sabe nem onde aplicar esse conhecimento sobre a aliança ou sobre qualquer um outro assunto da Bíblia. E por isso eu queria falar sobre nós estarmos conscientes dessa aliança que é poderosa e que nós temos com Deus. E eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia lá em 1 Samuel, no capítulo 17. Aleluia! 1 Samuel, no capítulo 17. Essa é uma passagem, um texto que quase todo mundo já conhece, já sabe essa história. Para contextualizar você, aqui estava havendo um princípio de guerra entre os filisteus e o povo de Deus, que era o povo de Israel. Amém? Eles estavam ali acampados, um em frente ao outro, perto de começar aquela batalha, e de repente, alguém do povo dos filisteus se levanta. Você sabe quem era, o gigante Golias, né? Um homem que tinha aproximadamente 2 metros, 3 metros de altura, e ele botava medo em todo mundo, e ele sugeriu, ele fez uma proposta: olha, escolhe alguém do meio de vós, dos guerreiros de Israel, para lutar contra mim, e se eu ganhar, se eu matar o guerreiro de vocês, então Israel vai ser escravo dos filisteus, mas se você, o seu guerreiro, me matar, então os filisteus vão ser escravos de Israel. Amém? E então Saul, se preparando para aquela guerra, os filhos de Jessé, né, irmãos de Davi, foram para aquele lugar, e aí Jessé pega Davi, o filho mais moço, manda que ele levasse o almoço dos irmãos, a comida, a merenda, o lanche dos irmãos. E aí a gente se depara com o versículo 20, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 20, que é justamente depois de Jessé ter dado essa direção a Davi, de levar a comida para os seus irmãos. E diz assim no verso 20: Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha. E a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera
aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha, e chegando perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. No 24 diz: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. No 26, então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu, e tirar a afronta de sobre Israel? E aí ele diz aquele texto que é tão conhecido, né? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Amém, irmão? Você já conhecia essa história? Mas tem algumas coisas aqui nesse texto, irmãos, que chamam a minha atenção. Davi, a gente está falando sobre ter uma consciência da nossa aliança, amém? Davi, irmão, era um homem que tinha consciência da aliança que ele tinha com Deus. Consciente, irmãos, de quem ele era e de quem Deus era. E quando você tem consciência que tem uma aliança com Deus, e a gente vai já ver sobre isso, porque Davi tinha uma aliança com Deus e nós temos outra aliança com o mesmo Deus. Mas quando a gente tem, irmãos, aliança com Deus, consciência dessa aliança, a gente fica ousado, a gente fica intrépido, a gente não teme o mal, a gente não tem medo dos desafios. Amém? E aqui no começo desse texto que eu li, você vai ver que Davi, irmãos, era alguém que era excelente. Alguém que é consciente de uma aliança que tem com Deus. Ora, hoje a gente tem Deus habitando dentro de nós por causa da aliança. Então, irmãos, isso exige que a gente não faça as coisas de qualquer maneira. Davi, por ser consciente dessa aliança, irmãos, não fazia as coisas de qualquer jeito. Ele cuidava das ovelhas do seu pai, pastoreava o rebanho de seu pai. E aqui diz que quando Jessé mandou ele ir, ele acordou de madrugada, se levantou e deixou as ovelhas com um guarda. Se fosse alguém, irmãos, desleixado, sem consciência da sua aliança, tinha deixado as ovelhas de qualquer jeito. E aí vinha um lobo, arrebatava aquelas ovelhas, e aí estava lá o prejuízo. Amém? Mas quando se tem consciência da aliança, irmãos, nós nos tornamos, assim como Davi, alguém excelente, alguém cuidadoso, alguém que não vive de qualquer jeito. Amém? A sua aliança com Deus exige isso de você, porque você precisa honrar a Deus com a sua excelência, com a sua diligência, fazendo as coisas da melhor forma que você puder. Seja lá o que você faz, seja no seu serviço natural, lá no seu trabalho, seja na sua escola. Você tem uma aliança com Deus, então você precisa ser diferente. Você precisa ser ousado, você precisa ser excelente, você precisa ser diligente, fazer tudo que você faz da melhor forma que você puder. E ir até além. Amém? No 22 você vai ver que Davi, quando ele chegou, ele deixou o que ele trouxe aos cuidados do guarda da bagagem, e aí sim ele correu a batalha. Se fosse alguém desleixado, irmãos, desligado, sem consciência de quem ele era, tinha deixado as coisas dele de qualquer jeito. Ele chegou lá, estava aquele alvoroço, aquele gigante, um homem de 3 metros de altura, gritando, afrontando os exércitos do Deus vivo. Se fosse qualquer um desligado, tinha deixado tudo lá e corrido só para espiar o que era aquilo. Mas cuidadoso como ele era, consciente da aliança, ele pegou aquilo, deixou aos cuidados do guarda, aos cuidados de quem ia guardar aquelas coisas, e aí sim ele correu. Ou seja, ele não era afobado, apressado. Amém? Ele era cuidadoso e excelente. No 24 diz: todos os israelitas, vendo aquele homem, que homem? Golias, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Olha só, o que da questão, irmãos, não é você ter uma aliança com Deus. Amém? Davi era israelita? Era israelita, ora, ele era do povo de Israel, de Belém, né? Filho de Jessé, o belemita. E esses outros, que a Bíblia própria chama de israelitas, eles tinham uma aliança com Deus? Tinham. Todos eles, Davi e todos os outros, tinham uma aliança com Deus, eram aliançados com o Senhor. Eles estavam debaixo da aliança abraâmica, mosaica, né? Que é a aliança que Deus fez com Moisés, se perpetuou até os dias desse homem. Então, esses caras, esses israelitas, eles também tinham uma aliança com Deus.
Contudo, vendo o gigante, eles fugiam de diante dele e temiam grandemente. E aí lá na frente você vai ver Davi dizendo: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quando ele fala, irmãos, sobre incircuncisão, ele está usando uma linguagem de aliança. Porque a circuncisão é uma aliança que Deus fez com Abraão. Era uma marca feita na carne para simbolizar uma aliança em que Deus entrou entre ele e Abraão. Então, quando Davi diz: quem é esse incircunciso? Ele não está dizendo: quem é esse cara que não tem uma marca na sua carne? Em outras palavras, ele está dizendo: ei, quem é esse cara que mesmo sem aliança com Deus é ousado para enfrentar os exércitos do Deus vivo? Consciente, irmãos, da aliança. Sabe, Golias, de fato, em verdade, Golias, irmão, era problema de Saul. Não era problema de Davi. Ele estava afrontando o exército que Saul comandava. Davi não tinha nada a ver com a história. Mas ele era excelente, ele era ousado, ele era intrépido, porque era consciente da sua aliança. Amém? Então ele chega naquele lugar, ele vê aquele homem gritando e afrontando os exércitos de Deus vivo, e ele diz: quem é esse cara que mesmo sem aliança está fazendo isso? Em outras formas, irmãos, a gente pode ter Golias, e essa é a parte mais tendenciosa a acontecer, é você ver Golias como seus problemas, né? É o gigante, é a falta, é a doença que se manifesta, é a tristeza. Amém? Todos esses problemas, irmãos, podem em algum momento bater na sua porta, vir sobre a sua vida, sobre a sua mente. Todos esses problemas. Em algum momento você pode passar falta, em algum momento você pode passar tristeza, ou querer vir uma tristeza sobre você. Em algum momento você pode ter a manifestação de uma enfermidade física querendo se manifestar no seu corpo. Amém? Mas quem é consciente da aliança, irmãos, assim como Davi, você vai poder olhar para esse problema e você vai poder dizer: ei, quem é essa doença incircuncisa que está querendo vir sobre o meu corpo? Eu tenho uma aliança com Deus. Então, essa doença não tem direito legal de se manifestar no meu corpo. Então, eu mando que ela saia agora. Quem é esse incircunciso desse boleto que tem para eu pagar na segunda-feira? Amém? Olha para esse boleto, irmãos. Quem é você, incircunciso? Eu tenho uma aliança com Deus. Eu entrei em aliança com o Senhor. Seja consciente, irmãos, dessa aliança. Você tem uma aliança, não é com alguém qualquer. Você tem uma aliança com o Senhor Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, Adonai, El Shaddai. Consciência. Tira isso do âmbito do conhecimento e traz para a consciência. Se torna consciente. Quando você se torna consciente de que você tem uma aliança com esse Deus, irmãos, essas cláusulas da aliança vão passar a operar eficazmente na sua vida. Talvez se você esteja passando por aperto financeiro ou por alguma enfermidade, talvez você ainda não chegou no nível de consciência da aliança que você tem com o Senhor. E como é que você vai fazer para chegar nessa consciência? Medita na palavra de dia e de noite, ora, tem comunhão com Ele, amém? E essas coisas elas vão ser reveladas ao seu espírito. Mas alguém que tem aliança, irmãos, não tem medo. Alguém que tem consciência da sua aliança não vai aceitar tristeza. Alguém que tem consciência da aliança que tem com Deus não vai aceitar enfermidade. Mas vai estar ousado e intrépido para olhar para as dificuldades, para olhar para os problemas que possam vir sobre a sua vida e dizer: quem é esse incircunciso que tenta vir sobre a minha vida? Eu tenho uma aliança com o Senhor. Aleluia, aleluia. Irmãos, Deus disponibilizou essa aliança. Amém? Deus disponibilizou, irmãos, essa aliança por causa do amor. De fato, a gente aprende na matéria sobre a aliança de sangue, né? Mas essa aliança, irmãos, ela está totalmente baseada no amor de Deus, principalmente a nossa. Como eu disse, existem muitas alianças ao longo da história, mas principalmente a nossa, irmãos, está baseada no amor. João, no capítulo 3, no verso 16, a Bíblia diz que Deus, Ele amou tanto, Ele amou o mundo de tal forma, de tal maneira, que Ele deu aquilo que Ele tinha de mais precioso. Amém? A maior expressão, irmãos, do amor de Deus foi dar. E Ele não deu de qualquer jeito, Ele não deu algo qualquer, Ele deu aquilo que Ele tinha de mais valioso. Jesus Cristo, o justo, para morrer no meu e no seu lugar.
Então essa aliança, irmãos, ela está baseada no amor de Deus. Quão grande, irmãos, é esse amor que Deus tem por mim e por você. Quão grande, irmãos, é esse amor. Talvez você esteja aqui e você se sinta não amado por alguém. Talvez você passou durante a sua vida por alguma desilusão amorosa. Você acha que você não é ninguém, que você não é nada. Mas deixa eu te dizer, se você tem uma aliança com Deus, irmãos, então Deus te amou tanto. E ainda que você não tenha, Deus te amou tanto. Amou tanto quando você não valia nada, irmãos, Deus te amou. E Ele deu Jesus Cristo para morrer no meu e no seu lugar, aquele sangue que era precioso. Irmãos, o próprio Deus. Você tem consciência de que Jesus era Deus? A Bíblia diz que Ele era Deus, Ele estava com Deus. Contudo, Ele abriu mão da sua glória e Ele veio habitar entre nós. Irmãos, Deus passou por dentro de uma mulher. Deus que criou. De fato, Jesus, através dele, Maria foi criada. Amém? Maria, mãe de Jesus, ela foi criada por meio de Jesus, porque a Bíblia diz que tudo que foi criado, por meio dele, foi criado. Olha só, irmãos, que paradoxo, né? Agora o Criador de tudo está sendo criado, gerado por uma mulher que ele mesmo criou. Deu um nó na cabeça? Deus, irmãos, passou por dentro de uma mulher. Por quê que ele se esvaziou, se humilhou de tal forma? Porque ele te amou. Então você não é pouca coisa. Então você não é um coitado. Então você não é um coitadinho. Deus, irmãos, Todo-Poderoso, te amou de tal maneira que deu aquilo que Ele tinha de mais valioso. Sabe, irmãos, durante a minha vida eu experimentei a realidade dessa consciência. Há algum tempo atrás, antes de eu nascer de novo, eu fui terrivelmente atormentado por espíritos malignos na minha mente, no meu corpo físico. Amém? E para mim, irmãos, na minha cabeça, na minha mente, não tinha mais saída. Eu não tinha mais o que fazer naturalmente, eu já tinha feito tudo, então eu estava desesperançado. Mas um dia eu cheguei a um lugar como esse, um lugar de renovo, um lugar, irmãos, de restauração, um lugar, irmãos, onde uma aliança com Deus foi feita e a minha vida foi restaurada. E assim como um dia Deus restaurou a minha vida por meio de uma aliança que eu fiz com Ele, Deus também pode restaurar a sua vida. Se você está aqui hoje e acha que a sua vida está destruída, tenha consciência de que se você nasceu de novo, você tem uma aliança com Deus. Então você não vai andar de cabeça baixa, eu sou um coitadinho, coitado de mim, ninguém olha para mim, ninguém gosta de mim. Levanta a cabeça, irmão, bate no peito e diz: quem é esse circunciso que tenta vir sobre mim? Eu tenho uma aliança com o Senhor. Deus me ama, ainda que ninguém me ame, Deus me ama. E isso para mim basta. Aleluia, aleluia. Funciona, irmão. Ser consciente da aliança vai trazer a realidade que essa aliança promove para você a se manifestar no reino natural, na vida natural. Foi assim comigo, vai ser assim com você, foi assim com muitas pessoas que estão aqui. No meu caso, talvez no âmbito da saúde, mas talvez alguém precise disso no âmbito das finanças. Irmãos, a aliança vai funcionar, ela já foi disposta, só se torna consciente dela. Aleluia, aleluia. Aleluia. Então, ser consciente, irmãos, de uma aliança que você tem com Deus é de extrema importância para a vida de um cristão. Sabe, nós dizemos constantemente, nós somos o que a Bíblia diz que nós somos, nós temos o que a Bíblia diz que nós temos e nós podemos o que a Bíblia diz que nós podemos. Amém? Isso é forte, querido. Isso é forte porque a Bíblia diz que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. A Bíblia diz que você tem suprimento abundante. A Bíblia diz que na sua casa há prosperidade e riquezas. A Bíblia diz que sobre você repousa paz e alegria. Mas para você poder bater no peito e dizer: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu sou o que ela diz que eu sou e eu posso o que ela diz que eu posso, você só pode fazer isso se você tiver uma aliança com Deus. É a aliança, é o pacto, é o contrato que você tem com Deus que te garante que essas coisas são suas. Amém? De fato, irmãos, a palavra aliança, que foi traduzida do grego, era a palavra diateques. E um dos significados dessa palavra é literalmente pacto ou contrato. Eu acho que o maior exemplo para a gente ter de uma aliança, irmãos, é o casamento. Quando você entra em uma aliança por meio do casamento, aquilo que é daquela outra pessoa passa a ser seu. Eu não sei se você entende essa realidade.
Amém? Mas quando você entra em aliança com Deus, como é que esse contrato com Deus é assinado? Como é que ele é firmado? Amém? Existe aqui o cartório, que é a igreja. Você vem para esse lugar, uma parte que assinou o contrato foi Deus, ele já assinou, e a tinta que ele usou foi o sangue de Cristo. Já está lá, só te esperando. E aí você vem aqui, crê com o seu coração, confessa com a sua boca, e aí ali você está assinando a sua parte. E aquele contrato que garante vida, paz, alegria, prosperidade, ter Deus como um pai e não só como um criador, agora passa a ter vigência. E aí todas essas coisas, irmãos, passam a ser suas. Amém? Assim como num casamento, irmãos, a aliança com Deus, ela te dá acessos. Como eu disse, quando você casa, tudo que é daquela pessoa passa a ser seu. Quando você casa, o casamento te torna uma só carne com aquela pessoa que você está casando, através das relações íntimas do casal. Amém? Mas a Bíblia diz, irmãos, que aquele que se aliança com Deus passa a ser um só espírito com Ele. Você de fato é um espírito. Você se aliançou na carne com a sua esposa ou com o seu marido, mas com Deus, irmãos, você se aliançou no espírito. E tudo que é dele, irmãos, tudo que ele conquistou agora é seu também, por direito. E quando você tem conhecimento disso, irmãos, você pode reivindicar. Não é você reclamar com Deus e dizer, Deus, agora me dá. Não, é você ter consciência de que Ele já te deu e agora começar a falar, e aquelas coisas pela fé têm, não é que vão, elas têm que obedecer o seu comando em fé e se manifestar nesse reino natural. Imagina alguém se casando, uma pessoa que não tem nada. Pensa numa pessoa que é morador de rua, uma mulher, um homem, e aí ela se casa com uma outra pessoa que é um bilionário. Amém? Instantaneamente, irmãos, aquela pessoa que era um morador de rua passou a ser agora reconhecido por um cartório, por autoridades civis, um bilionário. Porque aquilo que era só de um, agora passou a ser dividido. Amém? Se isso vale para um casamento natural, irmãos, ainda mais com uma aliança onde você se torna um só espírito com aquele que criou a prata, o ouro, as pedras preciosas, todas as riquezas da terra, criou a própria terra. Você é um só espírito com Ele. Então você é mais do que vencedor, você está assentado muito acima de todo principado, potestade. Irmão, você tem uma aliança com Deus, fica consciente disso. Aleluia, fica consciente disso, procura lembrar, trazer à sua mente e confessar acima de tudo. Quando os problemas baterem na sua porta, você diz, eu tenho uma aliança com o Senhor. Isso não pode se manifestar na minha vida. Quando aquela dor de cabeça vier, eu tenho uma aliança com o Senhor, Ele já me curou. Isso não pode ficar na minha vida. Quem é esse incircunciso? Eu tenho uma aliança com o Senhor. Amém? Irmãos, a nossa aliança ela é superior. Hebreus 8:6 diz, você não precisa abrir, eu vou só ler. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério, tanto mais excelente, quanto é Ele também, mediador de uma superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Diga, superior aliança. Agora diga, superiores promessas. Amém? Então, por que aqui tem gente, irmãos, na nova aliança, que olha para a velha aliança e diz, eu queria ser era como Davi, eu queria ser como Abraão. Olha só, Abraão foi um homem riquíssimo. Deus enriqueceu Abraão, enriqueceu Isaac, enriqueceu Jacó. Amém? A Bíblia está dizendo que a nossa aliança em Cristo ela é superior. E ela é baseada em superiores promessas. Ele estava fazendo uma comparação, o autor de Hebreus, comparando a antiga e a nova aliança. Olha, essa antiga foi muito boa para aquele povo, mas a sua é superior. É baseada em superiores promessas. Então se alegra, irmão, você tem o poder de Deus dentro de você. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Você tem o amor de Deus dentro de você. Ele fez uma aliança, irmão, porque te amou. Ele deu Jesus porque te amou. Sabe, eu lembro daquele texto lá de... Não lembro agora a referência, mas o texto que Jesus está ali diante de Pilatos e colocam Barrabás do lado dele. Quando a gente estuda sobre aliança, sobre justiça de Deus, a gente vai estudar sobre duas coisas. A gente vai aprender sobre duas coisas. Substituição e identificação. E a gente olha para esse texto, irmãos, ele fala sobre essas duas coisas. Por quê? Porque quando você olha Jesus e Barrabás, e aí Pilatos diz para o povo, quem vocês querem que eu solte?
Jesus ou Barrabás? Aí as pessoas olham para aquele cenário e dizem, solta Barrabás. E aí olha para Jesus, e o que é que eu faço com esse? Crucifica. O povo, irmãos, pediu isso. Amém? Agora deixa eu te dar uma revelação. Barrabás, aquele que muitas vezes a gente olha com uma certa repulsa, né? Barrabás, um ladrão, um homem terrível. Até no filme da Paixão de Cristo botaram um ator horrível lá. Aí você olha para aquele homem, meu Deus do céu, como é que pode soltar um homem desse e crucificar Jesus? Deixa eu dizer para você, irmão, Barrabás éramos eu e você. Não merecíamos, cheios de pecado, cheios de erros. Então aquele cara era a nossa representação. Amém? Mas em Cristo, Deus se identificou com Barrabás. E Jesus, quem era para ter ido para a cruz? Cristo ou Barrabás? Barrabás, irmão. Ele foi quem fez por merecer aquilo. Mas Cristo substituiu ele na cruz. E ele foi liberto. Então, irmãos, eu e você mesmo não merecendo, por causa do amor de Deus, Deus se identificou conosco, mandando Jesus para essa terra, para morrer no meu e no seu lugar. E quando Ele fez isso, Ele nos substituiu, morrendo a morte que era minha e que era sua, para que agora não viva mais eu, mas Ele viva através de mim. A consciência da aliança, irmãos, vai te deixar ousado e intrépido nessas verdades. Você vai poder olhar, talvez algum problema vai se manifestar para você ainda hoje, está repreendido em nome de Jesus amanhã. Mas não importa se vai se manifestar, irmão, você vai olhar para ele e dizer, quem é esse incircunciso? Eu tenho uma aliança, e não é com alguém qualquer, é com o Deus Todo-Poderoso. Amém? Fica de pé. Aleluia. Glória a Deus. Queria que você fechasse os seus olhos. E pode ser que você tenha chegado até aqui nesse lugar, nessa noite, e você ainda não fez essa aliança com o Senhor. Como eu disse, Ele já disponibilizou a parte dele. A sua parte agora de assinar o contrato é crer com o seu coração que Jesus Cristo um dia morreu por mim e por você, ao terceiro dia ressuscitou e disponibilizou essa nova vida. Uma vida cheia de paz, cheia de alegria, cheia de amor, prosperidade. Uma vida onde você vai ter Deus como um pai e não somente como um criador. Se você está aqui nessa noite e você ainda não fez essa aliança com o Senhor e você quer sair daqui nessa noite como uma nova criatura, eu queria que você fizesse um sinal com a sua mão, a gente vai só orar e você vai sair daqui como um filho de Deus. Tem alguém nessa noite que quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Todos salvos, todos aliançados com o Senhor. Glória a Deus. Tem alguém que quer receber o batismo no Espírito Santo com a evidência bíblica de falar em outras línguas? Tem alguém que quer receber o batismo no Espírito Santo? Todos cheios? Glória a Deus. Por acaso alguém chegou aqui nessa noite com algum sintoma de enfermidade e você quer receber imposição de mãos para sair daqui curado, livre de toda enfermidade, de toda dor? Tem alguém que quer receber imposição de mãos para cura? Todos salvos, todos cheios, todos curados, todos conscientes que têm uma aliança com o Senhor. Amém. Glória a Deus. O Senhor é bom. Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado por sua palavra, obrigado por esse culto maravilhoso. Nós te agradecemos, Pai, e te louvamos. Te agradecemos, Pai, e te louvamos. Você é maravilhoso, Senhor. Nós te amamos com tudo que temos e com tudo que somos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, sábado a gente tem o culto Bodas às 19 horas. 19 horas aqui no sábado. Você que é casado, não perde esse culto, irmãos. Você vai ver que o seu casamento vai ser um antes do Bodas e um depois de estar aqui durante esse tempo. Domingo nós vamos ter 2 cultos poderosos, irmãos, aqui com o pastor Judivan e Rossana. Se eu fosse você, eu não perderia por nada. Já marca aí na sua agenda, já prepara uma lista de contatos para você enviar o convite e estar aqui com eles, porque vai ser, irmãos, manifestação do poder de Deus nesse lugar. Amém? Então, antes de sair, passa lá no Verbo Shop. Eu queria indicar para você algumas literaturas. A gente tem um livro lá chamado A Mesa que Fala, do irmão Kenneth Hagin Jr.
pastor Kenneth Reagan, o livro Identificação de E.W. Kenyon, o livro Aliança de Sangue de E.W. Kenyon. Então você pode passar lá, procurar a Jaciara e certamente ela vai te indicar essa literatura e você vai ser abençoado. Passa lá no Farol, no estande do Farol também, não sai sem adquirir o seu tijolinho e ser participante dessa grande visão. Amém? Glória a Deus. Então, no mais, vá na graça e na paz, seja abençoado na prática dessa palavra, em nome de Jesus. Amém.